vocês, tá? Vamos dar um gás aí na PM e no DEAP, afinal de contas, tá para sair esse edital aí, né? Até que enfim definir essa banca. Ó, super literal a banca, tá? Quando a banca da PM, né? Quando você tem ali as questões, é tudo copiou, colou. Então, quanto mais vocês puderem ler e reler o texto da Constituição, melhor vai ser, tá? E aí é o seguinte, ó, seguindo o edital passado aí da Polícia Militar, a gente tem que estudar a parte de organização dos poderes. Só que não cai toda a parte de organização dos poderes, não. Estava vendo gente, né, em grupo, em internet, perguntando se é toda a parte da organização dos poderes. Não. É bem tranquilo, até bem pontual, tá? Então vamos começar aqui, ó. O que vocês têm que estudar, ó? Primeira coisa, tá? Vamos fazer aqui, ó. Falei da parte aí da organização dos poderes. Ó, é azul, mas é preto. Ó, organização dos poderes. Qual que é, né, o cuidado aqui, ó? Primeiro, poder legislativo. Tá? Aí, poder legislativo, você sempre estuda da seguinte maneira aqui, ó. Você vai estudar primeiro a parte da organização do poder legislativo, que é o artigo 44, tá? Até o artigo 47. Depois vem a parte referente a competências. Tá? Então cai aqui, ó, as competências do Congresso Nacional. Aí é o artigo 48 até o 52. Destaque aqui para o 49, 51 e 52. A gente vai ver isso aí, tá? E por fim, eu tô achando que essa parte aqui eles vão tirar, tá? Tô achando que não faz muito sentido num concurso de polícia militar e eu acho que deve ter algum tipo de corte nesse edital aí na parte do constitucional. Mas é a parte do Estatuto dos Congressistas. Isso aqui, ó, Estatuto dos Congressistas, né? Que é o artigo 53 até o 56. Então esse aqui é poder legislativo, tá? Poder legislativo é isso aí que vocês têm que estudar. Depois o seguinte, ó, depois vem o poder executivo. Poder executivo é ele inteiro. Até o que a gente vai dar mais destaque hoje, né, na aula de hoje aí, a gente já adentra no poder executivo, e aí é completo, ó, é do artigo 76 até o 91 da Constituição. O próprio edital já está dando uma dica. Eu vou cobrar mais poder executivo do que os outros poderes. E ó, vai ser a seguinte ordem. Eu cobro mais poder executivo, depois eu parto para poder legislativo, e pouquíssimas questões sobre o poder judiciário. Por que eu tenho pouquíssimas questões sobre o poder judiciário? Porque no poder judiciário é só o artigo 92, tá? O artigo 95, isso aqui são órgãos do poder judiciário, garantias da magistratura, só isso, né? E aí depois vem a justiça militar da União, que é justamente o artigo, né, 122 a 124, o que é um contrassenso, né? Porque a Justiça Militar da União julga membro das Forças Armadas, não tem nada a ver com a Polícia Militar. Então, sabe? O ideal seria cobrar isso aqui, ó. Tinha que cobrar o artigo 125 da Constituição Federal, mas no antigo edital ele está fora, tá? Na minha opinião, tipo assim, eles erraram. Não deveria cair isso aqui, não tem o menor sentido cobrar no concurso de vocês a composição da Justiça Militar da União, que é responsável por membros das Forças Armadas, e não cobrar a Justiça Militar Estadual. Aqui dentro eu tenho a Justiça Militar Estadual, que é o parágrafo 3º, 4º e 5º, tá? Por via das dúvidas, quem quiser aí, ó, vale a pena dar uma estudadinha, tá? Na Justiça Militar Estadual, mas não estava no edital passado, então pode ser que não caia. Espera o edital, né, sair primeiro, para ver se isso aqui realmente vai cair ou não. Isso aqui não estava, tá? Então só deixar claro aqui, ó, que isso aqui eu que estou colocando, porque não faz sentido isso aqui. É a Justiça Militar da União, né? O que vocês têm que entender com relação a membros das Forças Armadas quando cometem crime crime militar definido em lei? Se tivesse alguma competência do Código Penal Militar, mas nem isso tem, é só a organização da Justiça Militar da União, que não tem nada a ver com o concurso de vocês, tá? Então, ó, quando falo de organização dos poderes, eu tenho essa sequência aqui. Só que aí depois, ó, tem a parte também referente ao Ministério Público, e essa veio completa também. Então, para mim, o examinador está dando
né, uma dica clara para vocês. A prioridade é estudar Ministério Público e Funções Essenciais da Justiça, que é o 127 até o 134. Isso aqui são as chamadas FEG, tá? Ó, sempre que eu faço isso aqui, ó, FEG, eu estou falando o quê? De Funções Essenciais à Justiça. Aí entra MP, entra Advocacia Pública, tá? Entra a Advocacia Privada e entra a Defensoria Pública. Entenderam? Então isso aqui, ó, é a parte do edital relacionada à organização dos poderes. E lembrando, né, quem está estudando isso aqui está estudando para os outros concursos, né? TRF4 está pipocando aí, viu? Eu até acho que vai ser bem coincidente também, as matérias são parecidas. Quem tiver tempo aí, ó, dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Dá para fazer PM, dá para fazer DEAP, dá para fazer TRF4. Mas aí tem que ter um pouquinho mais de tempo para estudar também. Mas enfim, então, ó, foco aqui, ó, ponto mais importante. Depois o outro ponto mais importante, né? Então a gente, ó, prioridade, ó, 1, 2, tá? Aí depois vem aqui 3 e Poder Judiciário, na ordem de prioridade aí, é a última prioridade, ok? Naturalmente, para manter a sequência da Constituição e a lógica da Constituição, eu não vou fazer essa sequência. Vamos seguir a ordem constitucional. Então vamos estudar primeiro o Poder Legislativo, depois Poder Executivo, depois Poder Judiciário. Por que a Constituição tem essa ordem? Eu já expliquei isso para vocês, porque os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. A função típica de um tem que completar a função típica do outro. Qual que é a primeira função típica que surge no Estado? A função de legislar, de dizer o direito, né, de forma abstrata, colocar o direito a ser observado pela sociedade, e a função também de fiscalizar, para ver se esse direito, esse mesmo direito, está sendo respeitado ou não. Depois vem a função executiva, administrativa, né? Administrar os serviços públicos, aqueles mais diretos à população, educação, saúde, segurança pública, né? E tantos outros. E se surgir algum conflito na sociedade, eu provoco quem? Eu provoco o Poder Judiciário. Só que esse aqui não é inerte, ele não precisa ser provocado para julgar, para exercer a jurisdição. Quem que provoca? Funções essenciais da Justiça. Porque mesmo você particular, em regra, quando você vai provocar o Poder Judiciário, você tem que contratar quem? Um advogado, tá? Quando não é um advogado, quem provoca pode ser o Ministério Público. Quando não é o Ministério Público, pode ser um defensor público. Quando não é um defensor, pode ser um advogado público. Então é para isso que existem funções essenciais da Justiça. As funções essenciais da Justiça existem, sobretudo, para provocar o inerte Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai agir, mas em regra ele não age de ofício. Ele precisa ser provocado para julgar. Então está aqui, ó, quem que pode provocar. Por isso que Funções Essenciais da Justiça é um dos capítulos do título 4 da Constituição, que é o título destinado à organização dos poderes. Tá? Quando a gente estuda princípios fundamentais e depois estuda essa parte aqui, ó, tudo começa a fazer muito sentido na organização, né, da República Federativa do Brasil. Porque você tem aqueles princípios que estruturam o Estado brasileiro, né, o que nos transformam realmente em um país, em uma sociedade, e aqui você está organizando as funções típicas do Estado no âmbito dos poderes. Você está especializando a função legislativa no legislativo, especializando a função administrativa no executivo, especializando a função julgadora no judiciário e criando mecanismos para que todos possam, né, provocar o judiciário, por exemplo, na defesa do Estado democrático de direito. Pode, mas com exceções, né? Você pode ir, por exemplo, no juizado especial, você não precisa de advogado. Pode ser um habeas corpus, você não precisa de advogado. Mas perceba que isso é a regra. Em regra, para você provocar o Poder Judiciário, ou você está representado por um advogado, não tem dinheiro, preocupa não, tem defensoria pública, ou então é o Estado, que está sendo representado pela advocacia pública, né? O escritório de advocacia do poder público, ou então é o Ministério Público, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tá? Então, assim, na hora que esse filme começa, né, a encaixar aí na mente de todos vocês, vocês vão ver como que noticiário, tudo que começa a aparecer no jornal, você começa a entender, então você fala assim, opa, esse jornalista aqui está falando bobagem. Esse aqui está falando coisa correta. Aquilo ali, e aquele
pessoal que está ali da radical de esquerda está viajando. Ah, aquele povo radical de direita está viajando também. Aí você começa, aí você vira comunista, tá, hoje em dia, né? Porque todo mundo, todo mundo, né, que não é radical, já notou? Todo mundo que não é radical virou comunista. Então, então assim, aí você toma cuidado no grupo da família, tá? Não tentem dar aula no grupo da família. Não faz isso. Tá? Não faz isso, o povo não vai entender. Entendeu? Sabe? Então estuda, passa no concurso e deu. E é isso aí que você tem que fazer. Não tenta dar aula no grupo da família, tá? Bem, então vamos lá. Vamos estudar poder legislativo aqui, ó. Que é uma parte interessante e uma parte importante, né? Quando eu estou falando justamente da organização dos poderes, a primeira função de Estado que a gente tem que estudar é a função legislativa, a função fiscalizadora, que é exercida por quem? Pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo da União, ele tem uma organização bicameral. Então vamos lá, ó, artigo 44, tá? Podem marcar, viu? Artigo 44, ele é importante aí, ó. Vamos começar aqui então, ó. Depois eu, né, apago o resto do quadro ali, ó. O artigo 44 da Constituição, ele sempre tem aí a sua cobrança de uma maneira geral, tá? Então, ó, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, a organização do Congresso Nacional é uma organização bicameral, beleza? Então, eu tenho duas casas legislativas. A Câmara dos Deputados, que representa o povo, e o Senado Federal, que representa a federação, os entes federados, afinal de contas, vivemos em uma federação. E a gente consegue ver que não existe hierarquia entre as casas. A gente consegue ver isso pela própria arquitetura do Palácio do Congresso Nacional. Se vocês pegarem lá a arquitetura do Palácio do Congresso Nacional, não é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá os dois prédiozinhos, aí uma abóboda para cima, uma abóboda para baixo. Aí tem uma rampinha, como é o Niemeyer, sempre tem um laguinho e umas esculturinhas aqui assim, ó. Entendeu? Mas enfim, tudo do Niemeyer. Uma vez eu tomei cerveja com o Niemeyer lá em Belo Horizonte. Eu tava lá, sei lá, com uns 90 anos, entendeu? Tomando cerveja num boteco de BH. A gente viu ele, vamos tomar cerveja com ele. Aí sentamos lá e ele começou a contar pra gente a história do desenho, da arquitetura do Palácio do Planalto, para explicar pra gente o 44 da Constituição. Ó, foi uma das melhores aulas de constitucional que eu já recebi na minha vida, dada por um arquiteto. Mas tudo bem, né? Por quê? Porque ele estava explicando para a gente o seguinte, ó. Por que o prédio é assim? Já notaram que Câmara e Senado estão no mesmo plano? Por que não é um prédio mais alto, com tipo assim, o Senado funciona, né, do andar X até o Y, a Câmara do andar tal até tal? Não, porque não existe hierarquia. Na formação da lei, no processo legislativo, não pode ter a sobreposição da vontade de uma casa em regra sobre a vontade da outra. Então as casas precisam estar no mesmo plano. Aí esse lado de cá, ó, é o Senado. Esse lado de cá é a Câmara dos Deputados. Os prédios não têm a mesma altura? Um prédio é para o Senado, o outro prédio é para a Câmara dos Deputados. Você chega aqui, você entra no Palácio do Congresso Nacional, no lado, né, da Câmara é tudo verde. É carpete verde, tudo verde. Você vem aqui no lado do Senado, é tudo azul. E é tudo realmente feito para não ter uma sensação que uma casa é mais importante que a outra. Não. Elas estão todas ali no mesmo plano. E o mais interessante é a explicação das abóbodas. Por que a abóboda da Câmara é aberta? Por que é uma bacia na prática, né? É porque a Câmara dos Deputados, então isso aqui, ó, é a Câmara, tá? A Câmara dos Deputados, enquanto casa que representa o povo, precisa estar aberta para as ideias e para a vontade do povo. Então é como se o povo fosse colocando, de uma maneira geral, todas as suas ideias aqui, ó. E em regra, quando você vai olhar no processo legislativo, o processo legislativo começa aqui. Só que as ideias do povo têm ideias de tudo quanto é jeito, né? Tem ideia boa, tem ideia ruim, tem ideia, né, muito reacionária. Então você precisa ter no processo legislativo a atuação de uma casa que seja uma casa mais conservadora, uma casa mais fechada, uma casa que promova, tenha uma função mais de revisão daquilo que foi votado, discutido na Câmara dos Deputados. Que casa que é essa? É o Senado. Então o Senado é a abóboda fechada justamente para representar esse cunho mais conservador, mais estável, mais fechado, né,
ao progressismo, à atitude mais reacionária, vamos dizer assim, mais, entre aspas, tá? Bagunçada da Câmara dos Deputados. Então você tem que ter um equilíbrio. Não parece uma balança também, de uma certa forma? Então eu tenho até essa simbologia também. Eu vou ter o equilíbrio, né, das decisões das respectivas casas ali na formação da lei durante o processo legislativo, tá? E aqui é o seguinte, ó, o mandato do deputado não é um mandato de 4 anos, tá? O mandato do senador, que representa a federação e tem essa função, né, de ser mais estável, de revisar o processo legislativo, ele tem que ser mais seguro. Ele tem que, né, não sofrer tanta pressão popular, tipo, a eleição está chegando, entendeu? Qual que é o período de mandato de um senador? 8 anos. É por isso que o mandato do senador é de 8. A ideia de você consagrar 8 anos para o senador é para que ele não se preocupe tanto na hora de votar um projeto de lei, principalmente de fazer uma função revisora, porque na maioria das vezes o Senado é a casa revisora, ele não se preocupe tanto com a pressão popular, tá? Ele não se preocupe tanto com a pressão social, porque não necessariamente a vontade popular, a pressão social ou grupos de pressões os mais variados, né, que sejam que existam, podem ser os melhores. Então você precisa buscar o quê? Um equilíbrio na hora de formar o quê? Na hora de formar a lei. Uma das funções típicas não é a função legislativa? Então eu preciso ter, né, durante o processo legislativo, a manifestação dos representantes do povo na Câmara dos Deputados, a manifestação dos representantes dos estados e do Distrito Federal no Senado Federal. Qual que é o nome completo do Senado? Senado Federal. Tá? Então, ó, até na arquitetura do prédio, você consegue perceber, né, esse equilíbrio, essa não hierarquia entre as casas legislativas. A única diferença básica, inclusive as remunerações são as mesmas, tá? Verba de gabinete é tudo igual. A única coisa que varia é o mandato. Tá? Então eu tenho aqui 4 anos, né? Vou colocar, ó, desculpa, aqui 8 anos, né? Aqui, ó, 8 anos, tá? E aqui eu tenho 4 anos para o deputado federal. Ou seja, uma organização bicameral. No Estado é a mesma coisa? Não, no Estado a organização é unicameral. A gente tem a Assembleia Legislativa. Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Município, Câmara Municipal. Então, o único poder legislativo que tem organização bicameral no Brasil, a existência de 2 casas, é no Congresso Nacional. Tá certo? Então, sempre cuidado, o artigo 44 aí sempre foi assunto de prova. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. O que é legislatura? É o período quadrienal de trabalhos. Período normal de trabalhos, né, de uma casa legislativa durante quanto tempo? Durante 4 anos. Né? Em regra, coincide, no caso aqui, com o mandato do deputado federal. Então, nós estamos em uma determinada legislatura. Daqui a 4 anos, nós estaremos na legislatura seguinte e assim por diante. Então, legislatura, período quadrienal de trabalhos de uma casa legislativa. Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, mesma coisa. Todo mundo tem legislatura. Aqui eu estou falando da legislatura de quem? Estou falando da legislatura do Congresso Nacional. Para efeitos de prova, basta lembrar que tem 4 anos, tá? Aí o seguinte, ó, Câmara dos Deputados, né? Uma parte importantíssima aqui, ó, da matéria. Examinador gosta de comparar Câmara com Senado. Ele fica fazendo essa comparação, as características da Câmara com as características do Senado. Então vejam só. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Se vocês errarem isso, não coloca no grupo, tá? Então a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então é o seguinte, ó, falei da Câmara dos Deputados, 3 questões importantes aqui, ó. Artigo 45. A Câmara representa o povo. O sistema de eleição é o sistema proporcional. Ok? Ó, então eu tenho a casa representando o povo e o sistema proporcional. E se ele é proporcional a quem? À população. Ou seja, se representa o povo, o número de deputados federais tem que ser proporcional ao povo existente em um determinado estado.
É por isso que quando eu vou olhar o número de deputados federais por São Paulo, por exemplo, quantos deputados federais São Paulo tem? São Paulo tem 70 deputados federais. Se eu vou olhar o número de deputados federais aqui em Santa Catarina tem 16 deputados federais. Se eu estou lá, né, em Minas Gerais e olho lá, Minas Gerais tem 53 deputados federais. Então percebam que o número de deputados federais, ele varia de acordo com cada estado, de acordo, né, com também o Distrito Federal. Por quê? Porque se a eleição é proporcional, o número de deputados tem que ser proporcional à população existente naquele estado. É um raciocínio lógico. Se a casa vai representar o povo, o estado que tem mais povo tem que ter mais deputado. O estado que tem menos povo tem que ter menos deputado. Concordam comigo? Só que a proporcionalidade, ela não é matematicamente absoluta. Sabe por quê? Porque a Constituição fala o seguinte, ó, um estado vai ter no mínimo quantos deputados federais? 8 deputados federais. Então o mínimo é 8 deputados federais. E qual que é o máximo? O máximo, tá? Vai ser 70 deputados federais, que é o caso de São Paulo. Então isso aqui é uma regrinha que está expressa no parágrafo 1º ali, ó. Vejam o parágrafo 1º, ó. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população. Cuidado com essa lei complementar aqui, tá? Eles gostam de trocar. Falar que é lei ordinária. Não, é lei complementar. Então, eu tenho uma lei complementar que define esses números aqui, ó. E esse número de cadeiras para cada estado e para o Distrito Federal é proporcional à população. Vem o examinador aqui, ó, e troca e coloca eleitores. Não é proporcional ao número de eleitores. Tem que ser proporcional à população. Por quê? Olha, porque a criança também tem que estar representada. Criança também é povo. Estrangeiro que vive no estado também é povo. Você tem que representar todo mundo. Você não pode representar só os eleitores, entenderam? Então, ó, percebam que ela é proporcional à população e não aos eleitores, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, qual que é o mínimo? Vou lá no Acre, tá? Sim, né? O Acre existe. Você vai lá no Acre, tá? Então, ó, lá no Acre eu vou encontrar quantos deputados federais? 8. Se eu fosse aplicar uma regra matemática mesmo, ia ter meio deputado federal no Acre. Tem como ter meio deputado federal? Não tem. Então vem a Constituição e cria um piso. Qual que é o piso? 8 deputados federais é o exemplo do Acre, por exemplo, né? Ah, se eu fosse fazer uma proporcionalidade matemática, São Paulo não ia ter 70, não. Sei lá, São Paulo ia ter uns 150 deputados federais. Aí vem o teto. Tá? Por que eu tenho esse mínimo e por que eu tenho esse máximo? Você não pode fazer, né, uma proporcionalidade matematicamente correta, absoluta, porque senão você está dando muita força política para quem tem o teto. E dando pouca força política para quem? Para quem não tem nada. E aí lembrem-se da igualdade material. Não é preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Isso vale para a força política entre os estados também. E eu tenho que lembrar que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades regionais. Não só reduzir as desigualdades sociais, mas também reduzir as desigualdades regionais. É por isso que tem um mínimo e um máximo, entenderam? Foi uma regra que a Constituição encontrou para tentar limitar o poder político de quem já é muito forte politicamente, São Paulo, e tentar dar um mínimo de poder político ali para quem é muito fraco politicamente, porque tem poucos habitantes, o caso dos estados menos populosos. Então eu estou tratando os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, com o claro objetivo de reduzir as desigualdades regionais entre os estados e a força política dos estados. Até nisso eles pensaram. Até nisso o princípio da igualdade material está presente, né, na Constituição aí, com o objetivo de concretizar, né, um dos nossos objetivos. Entenderam por que a eleição é proporcional? O número de vagas é proporcional ao número de habitantes, à população de um determinado estado. E tem um outro detalhezinho também. Vocês já notaram o seguinte, ó, que quando a gente vai votar para deputado federal, a gente digita 4 números. Você chega lá na urna e digita lá, sei lá, 15,
20. Não vou fazer propaganda para nenhum partido aqui não, tá? Mas você chega lá e digita 15 e 20. Qual que é a informação que você passou para o sistema eleitoral? Ó, eu quero um candidato a deputado federal por Santa Catarina do partido 15. Ah, o MDB. Ah, então eu tenho aqui o partido 15. Ah, e dos candidatos a deputado federal do MDB. Você está querendo qual candidato especificamente? Ah, eu estou querendo o candidato 20, o José. Entendeu? Então eu vou lá, ó. Eu votei no José, que se candidatou a deputado federal pelo MDB. Então, é como se eu votasse duas vezes. Primeiro eu voto para definir qual é o partido que eu quero ver representado na Câmara dos Deputados. Qual que é aquele partido que, na teoria, tá, representa o meu posicionamento político, ideológico. Eu concordo com qual tipo de posicionamento político ideológico. É para isso que você vota nos candidatos, num primeiro momento, de um determinado partido. E dos candidatos daquele partido, qual que é o da sua preferência? Ah, é o 20, é o José. Tanto é que se eu quisesse, eu poderia votar só no 15, dar o chamado voto de legenda? Poderia. Quando você vai lá e só simplesmente digita o número do partido, você está falando para a Justiça Eleitoral assim, ó, para mim qualquer um desse partido vale. Porque todos eles me representam do ponto de vista político e ideológico. Tá? Então, ó, daí a importância dos partidos políticos. Eu não posso sair demonizando o partido político. Eu tenho que ter bons partidos políticos, porque eles são fundamentais para a representatividade. A gente vive numa democracia representativa, gente. A gente não vive numa democracia direta. Todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, sobretudo onde? Na Câmara dos Deputados, no Poder Legislativo. Né? Então, nossos representantes estão aqui, nos representando, tendo em vista o posicionamento político e ideológico de cada um. E aí você precisa da intermediação do partido político, porque o partido político ele vai reunir pessoas que, em regra, se posicionam política e ideologicamente de uma determinada maneira. Ah, eu tenho um pensamento de extrema direita, professor. Tudo bem, fica à vontade. Tem um partido de extrema direita, se bobear. Tem, né? Enfim, você tem um partido. Ah, eu tenho um posicionamento de extrema esquerda, professor. Todos aqueles. Eu chego lá em casa, no meu quarto, tem um pôster do Che Guevara, né? Eu só fumo charuto, eu adoro essa. Né? Enfim, eu tenho, sei lá, mas eu tô falando do povo hardcore, não tô falando de quem é comunista Ralph Lauren, não, né? Aquele cara que é comunista, mas anda de Ferrari, compra uns perfumes Ralph Lauren, Ray-Ban, não. Tô falando do cara que é comunista raiz. Né? Então, assim, ó, tô falando assim. Tem o direitista raiz, né, da extrema-direita, e tem o comunista raiz. Então você tem partidos. Ah, tem gente que tem um posicionamento mais de centro-esquerda ou de esquerda. Tem o partido e o partido de centro. Ah, tem gente que é mais de centro. Em tese, tem partidos de centro. Ah, tem gente que é mais de direita. Em tese, tem partidos, né, que é mais à direita. E tem gente que é de centro. Entenderam? Ou seja, você vai da extrema-esquerda até a extrema-direita. Você vai percorrendo todo o espectro político. E o ideal é que todo esse espectro político esteja representado aqui. O ideal é que tenha o radical de extrema direita aqui, o radical de extrema esquerda. Tudo bem, eles vão ficar brigando, como de fato ficam. Mas que tenha também o cara da esquerda, o cara da direita, o cara do centro-esquerda, o cara de centro-direita, o cara de centro. Porque na hora que você tem todo mundo representado, o que acontece com o resultado final? Sai mais equilibrado, entenderam? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Né? Como dizia São Tomás de Aquino, a virtude está no meio. Então, peraí, ó, vamos lá, vamos buscar, né, o equilíbrio aí, de uma maneira geral, na formação do quê? Na formação da lei, tá? Que é justamente o direito em abstrato que vai regular a vida da sociedade brasileira. Então é proporcional nesse sentido também. Quanto mais votos um partido recebe, mais cadeiras ele conquista, entenderam? Então, se a população, de uma maneira geral, tem um viés político-ideológico mais num sentido, aquele partido vai conquistar mais cadeiras. Se a população não tem tanto viés ideológico naquele sentido, aquele partido vai conquistar poucas cadeiras. Então, é proporcional não só à população, mas é proporcional também ao posicionamento político-ideológico das pessoas, entenderam? Da população. É a teoria, né, gente? Porque muita gente vai votar, não está nem pensando em qual que é o posicionamento político e ideológico do candidato, né, ou do partido, que é uma pena, porque o sistema foi estruturado para isso. Se você dá esse conhecimento político, democrático para as pessoas, isso é aula de cidadania. Tinha que começar lá de baixo. Tá?
aí todo mundo ia realmente votar em um candidato e em um partido que o verdadeiramente representa. Porque é uma questão natural. Né? As famílias são diferentes, as pessoas são diferentes, né? As pessoas terão naturalmente posicionamentos e opiniões políticas e ideológicas diferentes. E que bom que seja assim. Porque quando você vive num lugar onde todo mundo só tem o mesmo posicionamento político e ideológico, é um inferno. Você está vivendo num regime totalitário. Seja um totalitário de um lado, seja um totalitário do outro. Tá? E, queira ou não, você vai olhar os dados históricos, econômicos aí, não vale a pena. Entendeu? Então, é melhor ter equilíbrio. Vamos viver em democracia e vamos respeitar o posicionamento político e ideológico de cada um, a opinião de cada um. Tá? Então, todo mundo tem o direito de estar representado no Congresso Nacional? Todo mundo. Principalmente aqui, ó, na Câmara dos Deputados. Seja o partido X ao partido Y. Tá? Vejo muita gente falando, esse partido nem tinha que estar na Câmara dos Deputados. Por que não? Se tem um grupo de eleitores que concorda com aquele posicionamento político e ideológico e foi capaz de eleger um deputado federal, está lá representado. Seja de um lado, seja de outro. Tá? Então a gente tem aí essa representação proporcional. Entenderam a regra da proporcionalidade? É proporcional à população e é proporcional também para criar essa mistura de posicionamentos políticos e ideológicos lá na Câmara dos Deputados. Por isso que é a abóbada aberta. Em tese, é a casa onde vai ter mais discussão, onde você vai ter aquele circo que a gente vê muitas vezes na Câmara dos Deputados. A gente costuma ver circo no Senado? Não. O Senado até tem a proporcionalidade ali, mas em regra quem tem senador é partido mais consolidado. Pode observar, partido muito radical, em regra, não tem senador. Por quê? Porque é uma casa mais estável, uma casa mais da prudência, né? Uma casa realmente mais para cortar os excessos que podem vir da Câmara dos Deputados, tá? Então, por isso que eu tenho essa distinção. E, ó, se por acaso for criado um novo território no Brasil, cada território vai ter quantos deputados federais? 4 deputados. Por quê? Porque vai ter povo lá. Território não é ente federativo. Território, por exemplo, não tem senador. Mas se eu crio um novo território, então vamos pegar um pedacinho da Amazônia, esse pedacinho da Amazônia agora vai virar um território, beleza? Não tem povo vivendo lá? Esse povo tem que estar representado na Câmara dos Deputados. Aí vem a Constituição e cria uma regra específica para os territórios. Se criar um novo território, eu vou ter 4 deputados federais, tá? Não, o território não é estado, tá? Hoje eu tenho 26 estados e o Distrito Federal, beleza? Então hoje eu tenho a representação dos estados e do Distrito Federal. Só que eu posso criar um território no Brasil? Posso. Só que o território federal, ele integra a União. É como se fosse uma autarquia. Não existe, hoje não existe. Mas já tivemos. Fernando de Noronha, já foi um território federal. Roraima, Amapá, Rondônia, já foram territórios federais. Sabe qual que é a lógica do território? A lógica do território é o seguinte, ó. Eu tenho um lugar muito ermo. E eu preciso ocupar esse lugar ermo, tá? Até por uma questão de segurança e de definição de fronteiras. Não à toa, boa parte dos territórios brasileiros que foram criados ao longo da história é tudo em área de fronteira. E em área de fronteira que tinha discussão. Tipo assim, isso aqui é de quem? Isso é do Brasil? É da Bolívia? Né? Isso aqui é da Venezuela? É da Colômbia? Né? Então, assim, você sempre teve ali. Então, por exemplo, você pega ali, né, a região ali do Acre e a região de Rondônia. Tudo bem que o Acre foi um pagamento de uma dívida que a Bolívia tinha com o Brasil. A Bolívia deu o território do Acre em pagamento a essa dívida. Mas Rondônia, por exemplo, surgiu como um território e depois virou estado. O Amapá surgiu como território, depois virou estado. Roraima surgiu como território e depois virou estado. Então, qual que é a lógica? Você tem um lugar ermo, não tinha ninguém lá, e você precisava, né, fazer presente a figura do Estado brasileiro. Isso tem que ser responsabilidade de quem? Da União. Aí vai a União e cria um território federal. Aí começa a implantar lá municípios, começa a organizar, né, aquele território. Mas significa que ele é um Estado? Que ele tem governador, vice-governador, assembleia? Ele até pode ter governador, tá? Pode ter o governador do território. Mas qual que é a ideia? A ideia é ir justamente ocupando aquele território até um determinado momento que ele tenha condições de virar o quê? De virar um Estado. Ah? Então é uma ferramenta que os países têm, de uma maneira geral, para tentar ocupar melhor o seu território.
Por isso que o nome é território. Você cria um território, você está levando a presença do Estado para aquele território que até então era ermo. Sabe onde que já foi território também? O oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e o oeste do Rio Grande do Sul. Era um território. Na década de 40, se eu não me engano, década de 40 ou 50, não, década de 40. Era um território, porque era um lugar ermo. Quem que ia para o oeste de Santa Catarina na década de 40? Oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná? Quase ninguém. Tanto é que você vai olhar as cidades ali, tirando Chapecó e Dionísio Cerqueira, que são as mais antigas ali da região, né? Dionísio Cerqueira é de 1903, Chapecó é um pouquinho antes. Mas você pega ali as cidades do oeste catarinense, é tudo de 60 e poucos, no máximo até 1970. Ou seja, são cidades, municípios extremamente novos. Porque você tinha ali um lugar que não era muito ocupado, né, até alguns, vamos dizer assim, né, não tão pouco tempo atrás, mas antigamente. Tanto é que o pessoal ia lá explorar madeira, tirar pinheiro, né, as coisas do tipo, né, e diversas outras situações. Tá? Foi ali que aconteceu a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado tem a ver com isso. Porque, na verdade, eles saíram vendendo títulos de propriedade duplicado. Então, aí começou um conflito fundiário de uma proporção tão grande, só que aí é um pouquinho antes, né? Não é bem lá no extremo oeste, né? Mas é um pouquinho antes ali. Mas, enfim, você tem ali uma questão fundiária que a população se revoltou, e aí você teve ali, né, a Guerra do Contestado como um todo. Que vocês estudam, né? Em história aí, na história catarinense, paranaense, tem muito episódio da Guerra do Contestado, tá? Mas enfim, então você tem aí diversas situações, né, que mostram a necessidade de um território. Então cria-se um território para tentar dar uma organizada. Organizou? Ou transforma em Estado, ou anexa aos estados de origem. Foi o que aconteceu aqui em Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina ficou em Santa Catarina, o oeste do Paraná ficou no Paraná e o oeste do Rio Grande do Sul ficou no Rio Grande do Sul. Tá? Mas enfim, né, isso aí é mais detalhe histórico, não cai na prova não. O que cai na prova? Eleição para deputado federal, gente. Qual que é o sistema? Proporcional. A Câmara dos Deputados representa o povo. Tá? Se for criado um território, cada território elege 4 deputados. Como não tem, só tem Estado e Distrito Federal, qual que é o mínimo e o máximo? 8 deputados federais, 70 deputados federais. Beleza? Se lembrar disso aí, não erra a questão, não. Vale para vereador? Vereador é eleição proporcional também. Deputado estadual é eleição proporcional também. Só que aí as regras para definição do número de vereadores e número de deputados estaduais são diferentes, tá? Mas também são eleições proporcionais. Sempre que eu preciso representar proporcionalmente a vontade da população, eu preciso de uma eleição proporcional. Entendeu? Então é por isso que a eleição para a Câmara Municipal, sistema proporcional. Eleição para deputado estadual, sistema proporcional. Né? Qual que é o oposto do sistema proporcional? É o chamado sistema majoritário. Eleições majoritárias. Exemplo de eleições majoritárias. Governador vice, prefeito vice, presidente vice, senador. O que significa isso? Quem conseguir mais voto, ganha. É como se fosse uma corrida, né? Quem que vira presidente e vice-presidente? Ora, os mais votados. Quem que vira governador, vice-governador? Os mais votados. Quem que vira senador? Os mais votados ou o mais votado. Por que é os ou o? Porque tem uma determinada eleição onde eu tenho 2 vagas em disputa. Aí os 2 mais votados, foi o caso da eleição de 2018, viram senadores. Numa outra eleição, eu tenho o quê? 1 vaga em disputa. Aí, naturalmente, o mais votado vira senador. Por que tem isso no Senado? Por que em um determinado momento, eu tenho 2 vagas em disputas, em uma eleição, e em uma outra eleição eu tenho 1 vaga em disputa? Porque o mandato é de 8 anos. Só que a legislatura e as eleições são de 4 em 4. E quantos senadores eu tenho por estado e pelo Distrito Federal? 3. Então, naturalmente, numa eleição eu tenho que renovar 2, na outra eleição eu tenho que renovar 1. Então, a eleição passada foi a renovação de 2/3 do Senado. Então, os estados e o Distrito Federal escolheram cada um 2 senadores. Próxima eleição, 2022. Quantas vagas estarão em disputa no Senado, né, por cada estado e pelo Distrito Federal? 1 só. Mas continua sendo sempre eleição majoritária. Quando tem 2 vagas, os 2 mais votados. Quando tem 1 vaga, aquele que foi o mais votado. Tá? Então aqui, ó. Oi. É que não tem
Não tem. Exatamente. Ó, na eleição para o Senado, tem o chamado voto de legenda, igual acontece na eleição proporcional? Não. Porque na eleição majoritária, você está votando não só no partido, mas no candidato. Você tem que falar qual que é o candidato que você está votando para o Senado. Não é uma representação proporcional, né, aos partidos. Não, é a representação do Estado. Quem que está representado igualmente no Senado? Os estados. Ó, o Acre tem quantos senadores? 3. São Paulo tem quantos senadores? 3 também. Entenderam? Eu não estou mais falando de uma regra de proporcionalidade. Eu estou falando de uma regra de representar o ente federativo Estado e os seus respectivos municípios. É isso aqui, ó. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Eleições majoritárias, tá? E o número de deputados, ó, o número de senadores, desculpe, vai ser o mesmo para todo mundo, porque todo mundo é Estado. Todo mundo é ente federativo. O Estado do Acre é igual ao Estado de São Paulo no Senado Federal. Cada um tem 3 representantes. Entenderam? Ah? Então, ó, cuidado. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. É por isso que eu posso falar que ele representa a federação. Não à toa o nome é Senado Federal. Ah? E a eleição é pelo princípio majoritário. Eles adoram trocar. Eles pegam a Câmara e falam que a Câmara é majoritária a eleição. Pega o Senado e fala que o Senado, a eleição é proporcional. Lembra disso aqui, ó. Senado, a eleição é majoritária, tá? Então, ó, fazendo um esqueminha aqui de representação do Senado, quais são as características importantes ali, ó, da eleição no âmbito do Senado? Falei do artigo 46, né? Falei aqui, ó, do Senado Federal. Eu tenho que lembrar primeiro. Ah, representa quem, gente? Representa os estados mais o DF. E, obviamente, né, na hora que eu falo que representa os estados, representa os municípios que estão dentro do estado também. Ou seja, eu estou tendo uma representação aqui, ó, da federação. Da federação como um todo. Por isso o nome, né, Senado Federal. Ah, a eleição é por qual sistema? Pelo sistema majoritário. São eleições majoritárias, tá? Ah, o mandato do senador, 8 anos. Ah, uma questão sempre muito cobrada aí, ó. 8 anos. E quantos senadores eu tenho por estado e pelo Distrito Federal? 3 por estado / DF. São as informações mais importantes, tá? Agora, é claro, ó, a gente tem que fazer a leitura do restante do artigo 46. Ó. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Já coloquei aqui, ó. Então, 3 com mandato de 8. Implicitamente, né, eu tenho o número total de senadores. Porque eu tenho 26 estados, mas o Distrito Federal, 27. 27 vezes 3, 81 senadores. É a composição do Senado. A composição da Câmara não está na Constituição. Está na lei complementar que define o número de vagas para cada estado. A título de curiosidade, tá? Eles não podem cobrar isso de vocês, não. São 513 deputados federais. Então eu tenho 513 deputados federais e 81 senadores. Aí você fala, pô, professor, mas isso tudo de deputado federal? Ó, nós temos isso tudo de população. Ó. Quantos milhões de habitantes tem? 210 milhões de habitantes. Ó. Vocês queriam o quê? 20 deputados federais? Não? Você tem que ter uma representação proporcional, né? E aí, ó, no Senado, não. Eu estou representando o Estado, o Distrito Federal, então dá para ter menos. Então, eu tenho 81 senadores ao todo. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Numa eleição, 1 vaga em disputa. Na outra eleição, 2 vagas em disputa. Tá? Então, basta lembrar isso aí. E parágrafo 3º, ó, cada senador será eleito com 2 suplentes. Quando você pega o santinho lá do senador, do candidato a senador, vem lá, primeiro suplente, fulano de tal. Segundo suplente, fulano de tal. O que isso significa? Se o senador morrer, quem que assume a cadeirinha dele? O primeiro suplente. Ah, se o primeiro suplente morrer, a cadeira está amaldiçoada, né? Então, assim, ó, se o primeiro suplente morrer, assume o segundo suplente. Tá? Nada, mas eles não ganham nada também. Ah, tipo, vamos supor, eu sou suplente de senador, estou em casa.
Estou ganhando nada. Tá? Agora, vamos supor que o senador, que eu sou suplente, vira ministro de Estado. O presidente da República não pode chamar um senador para ser ministro? Então, um senador virou ministro. Alguém tem que sentar lá na cadeirinha. Quem que vai sentar lá na cadeirinha? O primeiro suplente. Na hora que o primeiro suplente toma posse, aí ele começa a ganhar. Verba de gabinete, tudo que o outro ganhava, ele passa a ganhar também. Tá? Então é uma questão natural. Eu preciso ter um substituto porque é uma eleição majoritária. É como se fosse primeiro vice e segundo vice, entenderam? Só que você não vai falar primeiro vice e segundo vice. Você vai falar primeiro suplente e segundo suplente. Ninguém presta atenção. E devia prestar, tá? Porque na maioria das vezes é quem está financiando a campanha. Quando você vai ver, não são pessoas muito... Sabe assim, né? Lá em Minas Gerais a gente teve uma situação uma vez que o Itamar Franco, ex-presidente da República, foi candidato a senador por Minas Gerais, né? E o primeiro suplente dele era o Zezé Perrella. Não só assim, já tem uma coisa que denigra a imagem dele. Ex-presidente do Cruzeiro. Isso já denigra a imagem pra caramba, entendeu? Mas o pior de tudo não é isso, não. Existe uma história que ele é líder do tráfico de drogas na região, entendeu? Que inclusive fornecia para um outro colega político que era cruzeirense também, entendeu? Não vou falar disso, entendeu? Mas enfim, né? Então existe aí, né, essa suspeita lá na região. Aí quem que era o primeiro suplente do Itamar Franco que estava financiando a campanha? Zezé Perrella. Gente, o Itamar Franco tinha 83 anos de idade. Eu virava para os alunos na sala de aula, gente, vocês já viram quem que é o primeiro... Todo mundo querendo votar no Itamar Franco, né? Porque Itamar Franco, aquela coisa, ex-presidente, blá, blá, blá. Eu falei assim, vocês já viram o primeiro suplente? Aí as pessoas, não, mas ele não vai assumir... O cara tá com 83 anos, mais 8 anos, vai morrer, nada contra ele. Gente, um ano, não deu um ano Itamar Franco morreu. Quem que virou senador por Minas Gerais jamais teria condição de ser senador, jamais teria voto, entendeu? Para ser senador por Minas Gerais. Zezé Perrella. 8 anos, Zezé Perrella, entendeu? E comandando, entendeu? Fornecendo, entendeu? Então assim, né? Não sei, isso tudo lenda urbana, tá? É tudo lenda urbana lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ninguém sabe se é verdade ou não. Então, enfim, a gente tem essas situações aí. Dúvida com relação a isso aqui? Tranquilo? Comparem 45 com 46. Clássico de prova, tá? Mas clássico do clássico mesmo. Bem, 47, ó, uma regra de processo legislativo, que está aqui no meio, mas é uma regra importante. Quando eu falo de uma votação de um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, qual que é a regra para aprovar um projeto? Qual que é a maioria necessária para aprovar? A maioria simples para aprovar, desde que esteja presente a maioria absoluta. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma regra geral de processo legislativo. Eu vou começar uma votação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei número X vai ser votado. Primeira coisa, tem que ter um número mínimo de deputados federais presentes no plenário para começar a votação. É o quórum de presença, maioria absoluta. Tem a maioria absoluta? Vou começar a votação. O projeto de lei vai ser aprovado se obtiver o quê? A maioria dos votos, que é a maioria simples, tá? É isso aqui, ó. Salvo disposição constitucional em contrário, daqui a pouquinho eu comento. Aí vem, ó, regra geral. As deliberações de cada casa, de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. As deliberações, ó. As deliberações são tomadas por maioria dos votos. A decisão, a tomada de decisão é por maioria dos votos, que é a mesma coisa que maioria simples. Presente a maioria absoluta de seus membros, tá? Então é o seguinte, ó, o que eu tenho que observar primeiro? Para começar a votação, eu tenho que fazer uma chamada e ver se tem o quórum de presença mínimo. Qual que é o número mínimo de deputados federais na Câmara, o número mínimo de senadores no Senado? Eu preciso ter a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Aluno adora falar metade mais um. Aí banca sabe disso. E olha só como é que a banca começa a enganar vocês no dia do concurso. Então tá, maioria absoluta é metade mais um, tá? Dos membros de uma determinada casa. Aí vem o concurso e faz uma questão com o Senado, de propósito, tá? O Senado tem quantos senadores? 81 senadores. Então vamos ver o seguinte, vamos calcular qual é a maioria absoluta
de 81 senadores. Eu vou pegar 81, dividir por 2. Vou achar 40,5. Aí você vai no macete, né? Macete, entre aspas. Maioria absoluta é metade mais 1. Aí você coloca mais 1 aqui, ó. Aí você começa a errar. Aí vai dar quanto? Aí vai dar 41,5. E aí? Aí você arredonda para baixo ou você arredonda para cima? Na letra A vem assim, 42, reluzente. Né? Aí você vai lá e marca 42. Errou a questão. Porque a maioria absoluta não é metade mais 1. É o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Qual que é o conceito matemático de maioria absoluta? O primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Se eu tenho uma casa que tem uma composição ímpar, dividir, vai dar um número quebrado. Qual que é a maioria absoluta? É o primeiro número inteiro. É por isso que eles sempre pegam o Senado, entenderam? Eles pegam o Senado, porque vai dar esse número quebrado, e vocês podem ter certeza, vai ter uma opção falando 42. Aí vocês têm que lembrar que 41 é a maioria absoluta do Senado. Porque 41 é o primeiro número inteiro superior à metade de 81. Tá? Então aqui, ó, só para ficar bem claro, qual é o conceito de maioria absoluta? Maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de uma determinada casa. Se eu estou falando de 81 senadores, 41. Beleza? Então é o seguinte, ó, vamos fazer um exercício aqui, ó. Estão presentes 41 senadores. Lá no plenário do Senado tem 41 senadores. Dá para começar a votar o projeto de lei? Dá. Começa a votação. Ah, mas qual que é o quórum agora, professor? Para tomar a decisão, o chamado QD. Quórum para deliberar, quórum para decidir, para tomar a decisão. Aí, ó, é maioria dos votos, não é? Maioria dos votos. Que é a mesma coisa que maioria simples. Que também é chamada de maioria relativa. Tudo isso aqui é sinônimo, tá? Maioria dos votos, maioria simples, maioria relativa, tudo a mesma coisa. O que é maioria dos votos? O que é maioria simples? O que é maioria relativa? É o primeiro número inteiro superior à metade dos presentes a uma votação. Então, no meu exemplo, quanto que estão presentes? 41. Ah? Se eu tenho 41, dá para começar a votar. Começou a votação. Eu vou calcular agora a maioria simples. Eu vou dividir por 2, vai dar 20,5. 21 votos, eu aprovo a lei. Entenderam? Primeiro eu preciso observar o quórum de presença. Opa, tem um mínimo exigido pela Constituição? Tem. Começa a votação. Agora, dos presentes, alcancei a maioria simples? Alcancei. Aprovei aquele projeto de lei que estava em votação no Senado Federal. Tá? Percebam que no Senado o número é bem baixo. Você consegue aprovar um projeto de lei lá no Senado com poucos senadores. Agora, o mesmo é verdadeiro na Câmara dos Deputados? Não, porque lá eu estou falando de 513. Aí eu tenho que fazer a conta não com 81, mas tudo com 513, ver o número de presentes, e aí começa a votação. Dúvida? Se fosse 42, então não poderia ser 21, teria que ser 22. Exatamente, ó. Vamos supor, porque aqui eu coloquei um número mínimo, né? Ah, vamos supor que estejam presentes lá no Senado 42. Aí 42 dividido por 2 vai dar quanto? 21. Para aprovar o projeto de lei, eu preciso de quantos? De 22. E assim por diante. Por que o nome da maioria simples também é maioria relativa? Porque esse número de presentes, ele é relativo. Ele varia. Por que o nome maioria absoluta é a maioria absoluta? Esse número varia? Quantos senadores eu tenho? 81. Amanhã, quantos senadores eu vou ter? 81. Entendeu? Agora, quantos estão presentes? Ah, hoje tem 50 presentes. Ah, e amanhã? Ah, amanhã tem 47. Ah, e no outro dia? Ah, no outro dia tem 70, entenderam? Ou seja, o número de presentes numa casa legislativa sempre vai variar. Agora, o número de membros da casa legislativa varia? Não. Então, a maioria que é calculada com relação ao número de membros, a composição, é maioria absoluta. A maioria que é calculada com base no número de presentes a uma votação é maioria simples, maioria relativa. Tá? Então, qual que é a regra geral da Constituição? Ó, em regra, para aprovar uma lei, eu preciso da presença da maioria absoluta.
E para aprová-la, em regra, eu preciso do quê? Da maioria dos votos. Maioria simples. Tá? É a regra geral do texto constitucional. Ó. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Entenderam? Então, cuidado com isso aí. Sempre é uma questão importante. Isso aqui, ó, para os concursos que vocês vão fazer, vocês não precisam saber quais são as ressalvas, não. Porque a Constituição não fala, ó, salvo disposição em contrário. Mas só um exemplo clássico que a gente vê no noticiário. Emenda à Constituição. Qual que é a maioria necessária para aprovar uma emenda à Constituição? 3/5. É muito maior do que a maioria absoluta, do que a maioria simples. Reforma da Previdência. Eu consigo aprovar a reforma da Previdência com maioria simples? Passo nem perto. Eu preciso de uma maioria de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, porque aí é um processo legislativo diferente. Está disposto no artigo 60 da Constituição. É uma disposição constitucional em contrário. Então é como se o 47 estivesse falando para a gente o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, a regra geral do processo legislativo é essa aqui. Mas em outros artigos da Constituição, você encontra regras especiais. Aí a emenda à Constituição, a aprovação de lei complementar, que é por maioria absoluta, né? Julgamento por crime de responsabilidade, 2/3. Então existem outras maiorias, só que a regra geral é o 47. Então, o mais importante é lembrar aqui da regra geral. Dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Aí o seguinte, ó, artigo 48. Essa parte parece complicada, mas não é. E aqui, ó, o macete é vocês focarem não no artigo 48 da Constituição, mas no artigo 49. E aí vocês vão entender o porquê que o 49 é a questão de prova. O 49 traz a competência exclusiva do Congresso Nacional. Se a competência, gente, é exclusiva do Congresso Nacional, é só o Congresso Nacional que pode fazer, ponto final. Então, lá no 49, eu vou encontrar as principais questões de prova, tá? Só que é o seguinte, o examinador compara muitas vezes o 49 com o 48. O 48 está falando de competência do Congresso. O Congresso serve para quê? O Congresso serve para aprovar leis. Não está certo eu afirmar isso? Ele tem uma função legislativa. Aí a pessoa fala assim, tá, mas que tipo de lei? Aí, naturalmente, a Constituição não consegue esgotar, gente. Você conseguiria esgotar todos os assuntos que podem virar uma lei do Congresso Nacional? Não consegue. Aí vem a Constituição, em um primeiro momento, e exemplifica. O Congresso Nacional pode aprovar leis sobre tais e tais e tais assuntos. Mas é uma listagem aqui no 48 meramente exemplificativa. E aí o que acontece nessa listagem meramente exemplificativa? Primeiro eu vou ter um autor do PL. Não existe o projeto de lei? Esse projeto de lei ele vai ter o quê? Ele vai ter o seu respectivo autor. Pode ser um deputado federal, pode ser um senador, pode ser o presidente da República, pode ser o povo. Não tem iniciativa popular? Então tem aí, né, diversos autores, diversos legitimados que detêm iniciativa legislativa, que podem provocar, né, o poder legislativo. Aí vai lá para o Congresso Nacional. Aí vai tramitar no âmbito, né? Em regra, começa na Câmara, não vou fazer aqui todo o organograma não, tá? E depois vai para o Senado. Não cai processo legislativo no concurso de vocês, eu não preciso, né, fazer todo o organograma do processo legislativo. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó, tem um autor, e isso começa a ser deliberado, discutido aonde? Discutido no Congresso Nacional, no Poder Legislativo. Do Congresso Nacional, em regra, vai para onde? Vai para o presidente da República. Que o presidente da República pode ser que ele promova o quê? A sanção. Quando ele coloca ali a sanção, significa que ele concorda. Mas se ele quiser também, ele pode o quê? Ele pode vetar. Mas quando ele veta, quem que tem que apreciar de novo ali, né? E se for o caso, derrubar os vetos do presidente? O Congresso. Peraí. Quem que tem a primazia? Quem que tem a função típica de legislar? É o presidente ou é o Congresso Nacional? Congresso. Então é por isso que não pode morrer aqui no veto, entendeu? Eu sou presidente da República, vetei. Acabou? Não. Quem que tem que ter a vontade legislativa final? É o Congresso. Aí o veto volta para o Congresso vai consolidar o texto, ou no sentido de manter o veto, ou no sentido de derrubar o veto, tá?
e aí depois volta, né, para o presidente da República, mas simplesmente para que o presidente da República faça o quê? Faça a promulgação e depois tem que o quê, gente? Publicar a lei. Então, de uma forma muito resumida, isso aqui é o esquema do processo legislativo. Não cai processo legislativo na prova de vocês. Tá? Quem tiver curiosidade, precisar estudar processo legislativo, tem as minhas aulas lá no YouTube completinhas. Tá? Com todos os detalhes de processo legislativo. Então, no fim, o presidente não serve para muita coisa. Não é que ele não serve. As pessoas né, são maldosas com o presidente da República. Mas se alguém virasse para mim assim, professor Emerson Bruno, você gostaria de ser presidente da República, senador da República ou ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu ia falar assim, ó, presidente é a terceira opção. Ah, mas ser senador é legal, você fica ali 8 anos no Senado, tratando das coisas mais importantes do país, entendeu? Sabe? Ser ministro do Supremo também é bacana, você diz o que é Constituição. Ó, a Constituição é isso, cala a boca e é isso, entendeu? Sabe? É, vitalício, entendeu? Então assim, ó, eu acho que tem gente decepcionada. Tava mais tranquilo lá na Câmara, entendeu? Sabe? Mas enfim, né? Ser presidente da República, numa democracia, gente, não é mandar e desmandar, não. É. Quem manda e desmanda é ditador. É monarca absolutista. Se você é presidente, quem está toda hora te importunando, te controlando e verificando se os seus atos são corretos ou não. Pensa assim, ó, sempre, não pensa em corrupção. Pensa numa situação normal. Você é o melhor presidente da República do planeta. Você é aquele cara que, tipo assim, ó, o presidente, sabe? E aí, mesmo assim, vai ter lá o Congresso. Mas como é que é? Não entendi. Fala de novo. Entendeu? Aí vai lá, controlando os atos do presidente da República. Quem é que vai estar controlando todo mundo no final das contas também? Ó, vocês estão respeitando a Constituição? Tem que fazer isso, isso, isso. Ó, isso aí está errado com relação ao Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Então, viver em democracia, numa democracia, é viver numa harmonia entre os poderes, onde cada um exerce a sua função típica, mas naturalmente cada um fiscaliza a função típica do outro. E sem dúvida alguma, tá? O mais fiscalizado, o mais controlado é o presidente da República. Ah? Aí alguém vai dizer, mas é só o presidente da República chamar as Forças Armadas e fechar o Supremo. Aí o Supremo vai exercitar o 142 da Constituição. Falar assim, Forças Armadas, né? Existe uma afronta ao Estado democrático, aos poderes constitucionais, à ordem constitucional. Gentileza cumprir sua missão constitucional. Prender os revoltosos, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático e colocá-los onde? Na cadeia. Crime inafiançável e imprescritível. Vamos às ruas contra o Supremo Tribunal, né? Pelo artigo 142. Não fala pelo artigo 142, não. Vai manifestar com outra coisa. Mas não se manifeste pelo artigo 142 da Constituição. Porque o artigo 142 da Constituição está em andamento. É justamente o artigo 142 que fala o seguinte, ó, se alguém atentar contra o Estado democrático de direito, contra qualquer dos poderes constitucionais, quem que tem que ser chamado por qualquer dos poderes para defender o Estado democrático, o Congresso, o Supremo, enfim, todo mundo? Forças Armadas. Aquela, né, historinha que eu sempre comentei com vocês. Vamos pegar uns palmas, picareta aqui e vamos invadir o Congresso. Aí chega lá aquela horda tentando invadir o Congresso. Quem que vai cercar o Congresso? Quem que não vai deixar invadir o Congresso? Forças Armadas. Quem que vai prender todo mundo por um crime inafiançável e imprescritível previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição? Forças Armadas. Então, não à toa as Forças Armadas estão no título 5 da Constituição. Qual que é o título 5 da Constituição? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, Forças Armadas existem não apenas para defender a pátria, mas também para defender a democracia e os poderes constitucionais. Sempre que um tiver ameaçado, basta o chefe do respectivo poder dar uma ligadinha, não à toa todos eles têm gabinetes militares, dá uma ligadinha, estão tentando invadir o Supremo. Cerca na hora. Então, assim, tem soldado, muitas vezes tem soldado já. Você pega ali, por exemplo, vamos invadir o Palácio do Planalto. Tem um grupamento que defende o Palácio do Planalto. Vamos invadir o Congresso, né? A Câmara dos Deputados. Tem um grupamento específico para defender a Câmara dos Deputados, para defender, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se o pessoal fica indo em cursinho dando as declarações porque não estudou a Constituição, né?
Você não fecha o Supremo com cabe um soldado. Entendeu? Não tem como fechar o Supremo. Você vai ser preso por um crime inafiançável e imprescritível. Ah, então cuidado com essas aventuras aí. O povo fica entrando nas aventuras que eu vou te falar. É crime inafiançável e imprescritível. E vai ser preso por aqueles que achou que ia... Opa, mas eu estava manifestando a seu favor para você entrar lá dentro e, né, acabar com isso tudo. Não, mas aí veio o membro das Forças Armadas e te dá uma aulinha de direito constitucional. Não, mas aqui... Eu estou aqui para defender a Constituição e essas instituições também. Então o senhor está preso por um crime inafiançável e imprescritível. Tá? Basicamente é isso. Bem, continuando aqui, ó. Entenderam aqui ó, a lógica do processo legislativo? Ó? Eu tenho um autor, a deliberação do Poder Legislativo, a deliberação do Poder Executivo, tá? E do fruto disso surge a lei, que vai ser justamente essa fonte principal do direito, a reger a vida da sociedade brasileira. Parem para pensar, eu conseguiria falar em um único artigo tudo aquilo que pode ser legislado pelo Congresso? Não conseguiria. Então a listagem feita aqui no 48 é uma listagem meramente exemplificativa. E olha só o caput do 48. Ó. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, ou seja, eu estou falando desse processo legislativo normal aqui, ó. Não exigida esta, ou seja, não exigida a sanção, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. O que é o 49? Competência exclusiva do Congresso. Opa, se é competência exclusiva do Congresso, o Presidente da República entra? Não entra. Tá? O que é o 51? Competência privativa da Câmara. Se é competência privativa da Câmara dos Deputados, o Presidente da República entra? Não entra. O que é o 52? Competência privativa do Senado. Se é competência privativa do Senado, vai ter participação do presidente? Então não vai. Mas o que o 48 está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer o seguinte, ó, em regra, o presidente da República participa do processo legislativo. É verdade. Em regra, ele participa do processo legislativo. Mas ele não vai participar do processo legislativo quando for competência exclusiva do Congresso, privativa da Câmara ou privativa do Senado. O que faz todo sentido, né, gente? É competência exclusiva e a competência privativa de cada uma das casas. Entenderam? Então é por isso que tem esse não exigida esta, exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 32. Mas olha, então é só você ler sem isso aqui, ó. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, em regra, entenderam? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Na hora que vem esse especialmente, é como se fosse assim, ó, exemplificativamente sobre. Estou falando taxativamente? Não. Aí a Constituição começa a dar um monte de exemplo. Ó. Sistema tributário, Código Tributário Nacional, foi aprovado por quem? Pelo Congresso Nacional. As leis orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a própria LOA, né, o próprio orçamento em si, tudo aprovado por quem? Pelo Congresso. Ah, eu quero aumentar o efetivo das Forças Armadas, eu quero diminuir o efetivo das Forças Armadas, eu preciso de uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada, né, pelo Presidente da República. Então, ó, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Você sabe o que cai aqui em termos práticos de prova, né? Quando o concurso vai cobrar isso aqui, ó, eles gostam do 7. Eu vou ter uma lei que vai transferir temporariamente a sede do governo federal. Então, sei lá, Brasília está ameaçada, né? Corre o risco, sei lá, a parte do território brasileiro foi invadido e Brasília está ameaçada. Eu posso votar uma lei transferindo a capital de Brasília para uma outra cidade? Posso. Só que aí eu tenho que ter essa lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República. É a transferência temporária da sede do governo federal como um todo, tá? Então, é uma lei. Porque o que eles fazem aqui? Ó? Eles comparam com uma competência exclusiva do Congresso. O 49 é competência exclusiva do Congresso. E olha só o inciso 6º. Mudar temporariamente sua sede. Então, quando for a mudança da sede do Congresso, quem que decide? O Congresso. Quando é a mudança do governo federal, aí é uma competência trazida em lei, onde eu tenho a participação do Congresso e Presidente da República. Entenderam? Eles comparam o 48, inciso 7º, com o 49, inciso 6º. Simplesmente fazer essa comparação aí. E quando não é isso aqui, ó, só um minutinho. Quando não é isso aqui, é o inciso 15, tá? Alguém ia perguntar? Quem quer perguntar? Oi. Tipo assim,
Aí que tá, é exatamente isso. Ó, é uma mudança dentro, né? Tipo assim, é simplesmente palácio. Ok. Aí a questão interna, não precisa de lei, não precisa nada disso, tá? Agora, eu vou transferir a sede do governo federal. Tipo assim, Brasília não vai ser mais a sede do governo federal. Vai ser uma outra localidade, que seja temporariamente. Em Minas é muito fácil dar essa aula. Sabe por que em Minas Gerais é muito fácil dar essa aula? Porque lá em Minas Gerais, todo dia 21 de abril, que é, né, o feriado ali de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, o que acontece lá em Minas Gerais? Acontece simbolicamente a transferência da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para Ouro Preto. Então, como Ouro Preto era a antiga capital, tem a questão da Inconfidência Mineira, todo dia 21 de abril, a capital de Minas Gerais não é mais Belo Horizonte. Durante o dia 21 de abril, a capital de Minas Gerais é o quê? Ouro Preto. Isso está onde? Numa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do estado, entenderam? Porque é a transferência do governo estadual. A regra é a mesma, só que ali eu estou falando do estado. Então imagina que, sei lá, dia 7 de setembro, por causa da independência do Brasil, vota-se uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, que todo dia 7 de setembro a capital deixa de ser Brasília e passa a ser São Paulo, lá às margens do rio Ipiranga, do corguinho do Ipiranga, está canalizado hoje, né? Mas enfim, né? Então lá, né, a sede do governo federal passa a ser o Museu do Ipiranga, que é o Museu da Independência, entenderam? Então beleza, eu votei essa lei, sancionada pelo presidente da República, e todo dia 7 de setembro isso vai acontecer. Percebam que eu estou transferindo a sede do governo federal, mesmo que simbolicamente. É claro que eu estou dando um motivo histórico, né? Uma simbologia, mas poderia ser algo mais grave, uma questão de guerra que eu preciso transferir, né, a respectiva capital. Só que quando eu falo de transferir o Congresso, é o Congresso que decide. Percebam que eu posso transferir o governo federal, mas o Congresso, não, eu vou ficar. Entendeu? Porque o Congresso, a transferência da sua sede é uma competência privativa. Mudar temporariamente sua sede, aí é o Congresso quem decide. A questão de prova, gente, é uma questão bem simples, tá? Você só tem que fazer isso aqui, ó. É comparar o 48, inciso 7º, né? Que é com o 49, inciso 6º. Eles vão pegar uma dessas duas situações e trocar. Vai falar que, por exemplo, transferir temporariamente a sede do Congresso Nacional depende de lei sancionada pelo presidente da República. Está errada a afirmativa. Porque transferir temporariamente a sede do Congresso Nacional depende de quê? Do Congresso. Competência exclusiva do Congresso. E não uma competência onde eu preciso de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. E a outra comparação é isso aqui, ó. Essa aqui é a comparação mais comum até, ó. Vocês vão comparar sempre isso aqui, ó. O artigo 48, inciso 15, beleza? Que define o subsídio pago a quem? Aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, ó, tem que ser lei, mais do que? Sanção do presidente. Beleza? Então, ó, eu dependo de uma lei que tem sanção do presidente da República, ó. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observadas as regras de teto, descontos previdenciários e tudo mais, tá? Por que a definição do subsídio do ministro Supremo tem que ser uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República? O ministro Supremo não vai ser o teto de todo mundo? De toda a administração? Então percebam que é algo extremamente importante. Não pode ser uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Tem que ser algo dialogado entre legislativo e executivo. E o autor, adivinha quem que é o autor? Quando eu falo de aumentar ou de modificar o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. STF. Entenderam? Então, ó, quando é isso aqui, ó, quando é um projeto de lei para aumentar o subsídio do Supremo, quem que é o autor? Supremo. Quem que vai deliberar, né, representando a vontade do Poder Legislativo? Congresso. Quem que vai concordar ou discordar representando a vontade do Executivo? Presidente. Freios e contrapesos. Separação dos poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, tá? Mas naturalmente um vai fiscalizar o outro. E por que eu preciso ter essa relação entre os três poderes na hora de definir isso aqui? Ora, porque eu estou falando do teto de todo mundo.
Se eu aumento o ministro supremo, eu crio um efeito cascata na administração pública como um todo. Não poderia ser uma competência exclusiva de alguém. Se fosse uma competência exclusiva de alguém, imagina o seguinte, ó, seria da competência exclusiva do Congresso fixar o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não seria uma certa interferência, um poder de interferência do Congresso em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não posso ter essa interferência, eu preciso garantir a independência e a harmonia entre os poderes, tá? E como isso aqui serve de parâmetro para todos os outros subsídios, ok, os outros subsídios podem ser fixados de outra maneira. Mas isso aqui é o teto de todo mundo, então todo mundo tem que respeitar a relação que foi instituída entre os próprios poderes. Entenderam? Então é por isso que eu tenho aqui, ó. Aí ele compara justamente aqui, ó, o 15, eles vão comparar com o 7 e com o 8. Olha só, então aqui ó, ele compara o 48, inciso 15, com o artigo 49, inciso 7º, mais inciso 8º. Tá? Porque olha só, agora é competência exclusiva do Congresso. É o Congresso, ponto final. Tá? Competência exclusiva do Congresso. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Então, a fixação do subsídio dos deputados e senadores. Competência exclusiva do Congresso. Ah, tá vendo, professor? Para eles é exclusiva. Só que todo mundo tem que respeitar o quê? O teto. O teto constitucional. Entenderam? Então, assim, ó, na hora de definir o teto de todo mundo, foi todo mundo. Agora, eu tenho que respeitar o teto. E, na maioria das vezes, é muito próximo do teto, quando não é o próprio teto. Tá? Então, eu vou lá e faço a fixação. E também, ó, quando eu vou fixar o subsídio do presidente, vice-presidente da República e os ministros de Estado. Quem que fixa? Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso Nacional, além da função típica de legislar, tem essa função típica de controlar, de fiscalizar e, sobretudo, controlar e fiscalizar os atos de quem? Do Poder Executivo. É por isso que tem essa relação entre Executivo e Congresso Nacional sempre. Em tese, ela deve ser harmoniosa. Tá? Então, ó, cuidado com isso aqui, ó. Fixar o subsídio do ministro do Supremo, que vai ser o teto de todo mundo. A autoria do projeto de lei é do Supremo, vem o Congresso, aprova, vai o presidente da República e sanciona. Todo mundo participou. Agora, quando for fixar o subsídio de senador, deputado federal, presidente, vice-presidente e ministro de Estado, aí é competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá? Então é uma competição. Não tem sanção, é um decreto legislativo. Um decreto legislativo do Congresso Nacional fixando o subsídio, né, de presidente, vice-presidente e ministros de Estado. E o mesmo com relação aos senadores e deputados federais. Agora, em todas as situações, tem que respeitar o teto. Tá? Tem que respeitar o 37, inciso 11 da Constituição. Em qual artigo você vai chegar a falar da sucessão dos poderes, por exemplo, do presidente? É o 80. Não, a sucessão do... também você falou assim, tipo assim, o presidente viajou, aí, é o artigo 80, tá? O artigo 80 tá bem mais pra frente, tá? Calma que tem umas questões de prova aqui, ó. Tá acontecendo, eu falo, o Brasil acontece tanta coisa, entendeu? Que muita coisa, né, começa a virar questão de prova. E o 49, cuidado com o 49, o artigo 49 como um todo aqui, ó, virou matéria de prova, tá? Porque ele está no cerne aí de um monte de discussão que está acontecendo na prática. O que o 49 trata? O 49 trata da competência exclusiva do Congresso. Então é da competência exclusiva do Congresso. É o Congresso quem decide e ponto final. Ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Podem marcar o inciso 1º, tá? Inciso 1º é uma questão importante aqui, ó. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, eu sou presidente da República e assinei um tratado internacional em nome do Brasil. Eu sou chefe de Estado. Eu tenho que assinar o tratado internacional. Tá valendo? Na hora que eu assino, o tratado internacional tá valendo? Não. Quem que tem que ratificar o tratado e falar, não, agora tá valendo? Congresso Nacional. Aí sabe o que eles perguntam aqui? Lembram dos tratados internacionais sobre direitos humanos? Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem ratificados pelo Congresso Nacional em 2 turnos,
3/5 de cada casa do Congresso Nacional tem força de quê? De emenda à Constituição. Quem é que vai decidir isso? É o Congresso. Então aqui, ó, muitas vezes eles cobram também, ó, o artigo 5º, tá? Parágrafo 3º. Quando cai questão referente a tratado internacional hoje, em regra, é um tratado internacional sobre direitos humanos, que a gente estuda lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Quem que vai ratificar esse tratado e falar, ó, tá valendo no Brasil? Congresso Nacional. Como? 2 turnos, 3/5 de cada casa do Congresso Nacional. Tá ratificado dessa maneira? Tá. Emenda à Constituição. É como se fosse uma emenda à Constituição. Ok? Então cuidado com isso aí. Aí é o seguinte, ó, outro que eu tenho certeza que vai pipocar nos concursos públicos aí, ó. Afinal de contas, a gente está brincando de war nas nossas fronteiras, né? Tem os aviãozinhos, né? Tudo na Venezuela ali, na Amazônia. Aí chegam uns barquinhos da China, entendeu? Chegam os aviãozinhos da Rússia, entendeu? Chegam os, né, uns aviãozinhos dos Estados Unidos, é tudo. Nós estamos brincando de war, né? Na Venezuela, mas vamos lá. Então, olha só. É claro que isso não aconteceu ainda e espero que não aconteça, né? Mas, enfim. Se acontecer, é importante lembrar dessa competência aqui, ó. Artigo 49, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra. Aí vem o presidente da República e fala, estamos em guerra com a Venezuela. Vem o Congresso falou, calma lá. Espera aí, deixa eu ver. Entendeu? Estamos em guerra ou não estamos em guerra? Se o Congresso falar, estamos em guerra, estamos em guerra. Tá? Agora, se o Congresso virar e falar, não, não estamos em guerra, não estamos em guerra. Tá? E o presidente cometeu crime de responsabilidade se isso acontecer. Entenderam? Porque ele está atentando contra a segurança do país, e não só contra a segurança interna, mas a segurança da República Federativa do Brasil como um todo. Está configurado o crime de responsabilidade se o presidente da República declara guerra e o Congresso não concorda. Tá? Porque você tem que ter uma situação de guerra justificada. Tá? Então, autorizar o presidente da República a declarar guerra. Agora, imagina uma seguinte situação, né? O Brasil foi invadido. Gente, pô, aí o presidente da República, né, declara guerra, porque está defendendo a pátria, mas mesmo assim depois tem que ir para a aprovação do Congresso. Aí vai simplesmente para o Congresso ratificar o ato. Tá? Mas aí você tem que lembrar o seguinte, se a gente está sendo agredido, claro assim, né, vamos nos defender. Obviamente as Forças Armadas entram em ação imediatamente, porque você está sendo agredido. Agora o Brasil vai invadir alguém. O Brasil vai à guerra contra alguém, ou seja, o território brasileiro não está envolvido. Quem que tem que autorizar o presidente da República? Congresso Nacional. Sem autorização, não tem, né, a guerra. O mesmo, o contrário. O Brasil está em guerra. E aí o presidente da República quer celebrar a paz. Quem que tem que concordar com a celebração da paz e encerrar a guerra? Congresso Nacional. Ah, mas ninguém vai entrar em guerra, professor. Nós só vamos permitir que tropas norte-americanas passem por um corredor na Amazônia para invadir a Venezuela. Tinha uns malucos falando isso aí, né? Na internet. Então, peraí, ó. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. O que é essas ressalvas de lei complementar? Treinamento de guerra. Imagina que vai ter um treinamento entre as Forças Armadas do Brasil, da Argentina e do Uruguai, numa região, aqui na região sul. Quem que naturalmente vai autorizar a entrada das tropas? O próprio presidente da República, não precisa ter autorização no Congresso. Por quê? Porque é um treinamento. Entenderam? Não é uma coisa, ninguém está entrando... Tipo assim, eu não estou abrindo um corredor no país para um outro país invadir outro país, entenderam? Agora, a proposta que foi feita, né na época aí da tensão maior entre... relacionada à Venezuela, é que se abrir, o ministro das Relações, pior de tudo é isso, o ministro das Relações Exteriores verbalizou isso, né? Que você tivesse um corredor na Amazônia, permitindo que tropas norte-americanas, né, invadissem a Venezuela pela Amazônia brasileira. Né? Ele esqueceu de um detalhe, né? Não basta a decisão do Executivo, vontade do Executivo, depende de quê? Do Congresso. Jamais o Congresso Nacional vai autorizar isso. A não ser que seja uma situação extremamente necessária, gente. A gente tem que lembrar dos nossos princípios nas relações internacionais. Quais são nossos princípios nas relações internacionais? Não intervenção, respeito à autodeterminação dos povos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Né? Então,
Então, provavelmente, se qualquer tipo de aventura bélica, o Congresso vai falar o quê? Não. Pode parar. Tá aqui, ó. Aí você fala, pô, mas que absurdo, professor. O presidente não é o chefe maior das Forças Armadas? É. Mas numa democracia, os outros poderes existem o quê? Para controlar os excessos. Uma invasão da Venezuela seria um excesso. Permitir que os Estados Unidos invadam a Venezuela pelo território brasileiro, outro excesso. Quem que tem que controlar o presidente da República nessa situação, além dos próprios militares, né, que o controlam. Entendeu? Mas o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está aí, ó, tá? Controlando a situação. Cuidado, tá? Duvido nada de começar a pipocar a questão aí do inciso 2º. Inciso 3º, também comum de prova. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Clássico. Sabe por que isso aqui é clássico? Ó? O concurso adora cobrar isso aqui, ó, o artigo 49, inciso 3º, porque ele compara com o artigo 83. Não é uma comparação, porque a regra é a mesma. O 83 fala a mesma coisa. Se presidente e vice-presidente da República se ausentarem do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional, o que acontece com o cargo do presidente ou do vice-presidente? Perde o cargo. Entenderam? Então, lá no 83, eu tenho a regra do ponto de vista do Executivo. Aqui no 49, inciso 3º, eu tenho a regra do ponto de vista do Poder Legislativo. Quem que tem que autorizar? Presidente ou vice a viajar para fora, né, a viajar para o exterior por mais de 15 dias? Congresso Nacional. Beleza? Cuidado com isso aí. Hã? Aconteceu com o Michel Temer, aconteceu em outros casos da história brasileira, já aconteceu, mas o mais recente foi o Michel Temer. Ele ficou acho que 18 dias fora. Aí teve uma autorização exclusiva do Congresso Nacional, né, permitindo que o presidente da República ficasse fora mais de 15 dias. Eles sempre mudam o prazo, tá? Eles vão pegar 15 e colocar 10. Então, assim, eles sempre trabalham com isso aqui, ó, com esse prazo aqui, ó, 15 dias. Então, cuidado aí com o inciso 3º. Isso aqui é outro ponto importante, ó, tá? Outro ponto, o inciso 4º. Daqui a pouco eu começo a pular, tá? Eu só vou chegar no inciso 5º aqui, a gente faz intervalo, aí vocês, né? Mas é porque essa sequência aqui, ó, é uma questão de prova pronta, tá? Ainda mais tendo em vista os acontecimentos, tá? Olha só. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, sou o presidente da República, decreto o estado de defesa. Está acontecendo o estado de defesa? Está valendo? Não. Quem que tem que aprovar e realmente, ó, falou, não. Pode continuar o estado de defesa. Congresso Nacional. Aí tem um detalhezinho, ó. Olha que a Constituição usa 2 verbos. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. E autorizar o estado de sítio. Então, qual que é a ordem aqui, ó? Estado de defesa e intervenção federal. Vem o presidente e decreta. Começa a vigorar o estado de defesa, começa a vigorar a intervenção federal. Vem o Congresso Nacional e aprova ou reprova. Então percebam que a função dele é ratificadora. Ou ele vai mandar interromper, ou ele vai concordar. Entenderam? Então, ó, quando for estado de defesa e intervenção federal, primeiro vem o presidente age. Depois vem o Congresso Nacional e aprova. Quando é estado de sítio, e aí é a questão mais importante, porque o estado de sítio é o mais grave, né, a mais grave das medidas, aí inverte. Autorizar o estado de sítio. Primeiro tem que vir o Congresso e autorizar. Aí vem o presidente da República e decreta o estado de sítio. Entenderam? Então, ó, o que banca faz? Banca faz o seguinte, ó, troca. A banca pega o estado... A redação fica assim, ó. Autorizar o estado de defesa e a intervenção federal e aprovar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Errou a questão. E pior que vem. E a galera não percebe que o examinador trocou os verbos. E na hora que você troca os verbos, você troca o procedimento em si. Né? Isso, bem isso aí, ó. Quando eu falo assim, ó, estado de sítio, ó, eu tenho que lembrar, o estado de sítio, ele é prévio, então eu preciso ter uma autorização, tá ok? Suspender é qualquer uma delas, tá? Mas em regra você vai suspender aquilo que já está vigorando, tá? Então,
Não tem essa questão. Tem um macetinho. Eu passei uma. Acho que eu passei um macete. Eu não estou lembrando do macete. Mas tudo bem. Depois, lá no artigo 136, tem de novo isso aí. O importante é vocês lembrarem do processo legislativo em si. Tá? Isso aqui que é a questão de prova. Ó. O estado de defesa, o decreta. Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. Ó. Estado, isso. De defesa. Mais intervenção federal. Ó. Quando foi isso aqui, ó? Estado de defesa mais intervenção federal, primeiro vem o presidente da República, agora eu lembrei, isso mesmo, ó, e decreta, tá? Então é o D com D aqui, ó, vem e decreta, né? Aí depois vem o Congresso Nacional e aprova, ok? Aí depois vem aqui, ó, na sequência, o Congresso Nacional e aprova, beleza? Aí quando for o Estado de sítio, inverte. Primeiro vem o Congresso Nacional e autoriza. Entenderam? E autoriza. Depois vem o presidente da República e decreta. Tá? Então, isso aqui que é o esqueminha que vocês têm que ter. Tá? Isso aqui que é importante em termos de prova. E, ó, torçam para isso acontecer, tá? Se o examinador inverter isso aqui, 99,9% da galera vai errar. E só quem percebeu esse detalhe vai acertar a questão. É aquela questão que faz a diferença no concurso, onde você passa na frente de um monte de gente se ela cair, tá? Então, ó, cuidado com isso aqui, ó. A aprovação aqui tem sentido prévio. Desculpa, tem sentido posterior. A autorização tem sentido prévio. Tá claro isso aí? E por fim, ó, para a gente fazer o nosso intervalo, tá na semana do negócio, né? Mas olha só. Inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. Gente, olha só como que isso aqui vai virar questão de prova. Se eu fosse examinador do CESP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não tinha a menor dúvida. Né? Ou qualquer outro concurso de segurança pública. Olha só, quando eu falo do ordenamento jurídico brasileiro, qual que é a norma mais importante do ordenamento? Constituição. Logo abaixo da Constituição eu tenho o quê? As leis. E logo depois eu tenho os decretos. Ok? Então, ó, numa hierarquia, você tem Constituição, lei, decreto, ok? Logicamente, se o nosso ordenamento jurídico é hierarquizado, o decreto não pode ultrapassar os limites da lei. Naturalmente, você tem que, na hora que elabora um decreto, respeitar a lei. Se você ultrapassa, quem no âmbito do controle dos freios e contrapesos entre os poderes vai cortar as asinhas do presidente, Congresso, sustando os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então, vamos pegar o caso prático. Tá? Você tem a Constituição. Pergunta: Constituição garante o direito de propriedade? Garante. Nossa Constituição garante liberdade? Garante. Opa, então beleza. Pela Constituição eu vou numa loja de arma, compro uma bazuca, uma R-15, e compro um tanque, né, e vou para casa. Porque eu posso ser proprietário e eu tenho liberdade para ser proprietário. Mas eu tenho que lembrar que seu direito de propriedade e a sua liberdade não é absoluto, não é incondicionado. Naturalmente, para regulamentar a propriedade de armas de fogo no Brasil, eu dependo de uma lei. Aí vem a lei e regulamenta, tá? Qual que é a lei? O Estatuto do Desarmamento. E cria, como o próprio nome dele diz, né, uma série de dificuldades para que você seja proprietário de armas de fogo no Brasil. Porque a ideia do Estatuto não é armar as pessoas. A ideia do Estatuto é desarmar a população. Por isso que o nome é Estatuto do Desarmamento. Então ele cria uma série de dificuldades que estão definidas em lei. Tipo, menor pode ir para um stand de tiro e ficar dando tiro mesmo com autorização do pai? Não pode. Tipo, eu posso comprar um fuzil
a R15, ou mesmo que seja um fuzil da Taurus, tá? Na próxima loja de armas da esquina? Não posso, tá? Se bem que agora eles recuaram e falaram que a gente não pode comprar nem míssil, nem bala de canhão. Certo? Tá no decreto novo. E foi a recuada do governo. Você não pode comprar mísseis, tá? E você... O exército vai... Sim, o exército, mas é porque eles colocaram, é porque antes porque foram 2 decretos, né? Você tinha o primeiro decreto que liberava mais. E aí o segundo decreto, eu acho assim. Sim. Sim, mas enfim, você tinha lá que você, né, no segundo decreto está especificado que você não pode comprar um míssil. Entendeu? Que você não pode. Tem lá mísseis e bala de canhão, você não pode comprar. Pô, né? Pô, meu direito de proprietário, comprar um míssil, pô, imagina. O bandido vai entrar, você solta o míssil, teleguiado. Sabe, né? Mas enfim, tá? Então aqui, ó, você tem o Estatuto de Armamento, que cria uma série de óbices, dificuldade, tá? Então, peraí, gente, se a gente vai discutir isso, se a gente quer retroceder no Estatuto de Desarmamento e falar que agora o ideal é as pessoas estarem mais armadas, a gente precisa votar uma lei. E lei posterior revoga a lei anterior no que for conflitante. Então você precisa de uma alteração no Congresso, legislativa. Ah, vamos liberar o porte de armas. Advogado pode ter porte de arma. Pô, então agora metade da população brasileira pode ter porte de arma. Então, peraí, eu estou tendo alguns exageros, né? Se eu quero mudar as coisas, eu preciso mudar primeiro na lei. Porque o decreto, ele tem que estar abaixo da lei. Ele simplesmente regulamenta aquilo que a lei institui enquanto limites. Na hora que o decreto do presidente da República extrapola a lei, quem é que vai entrar em ação? Vai entrar em ação o Congresso Nacional. Tem um projeto de decreto legislativo tramitando para ser votado na semana que vem, para cortar todos os excessos do decreto, dos 2 decretos do presidente da República que regulamentam a questão do porte e da posse de arma no Brasil. No entender da assessoria jurídica da Câmara e do Senado, diversos pontos do decreto são inconstitucionais, porque extrapolam os limites do Estatuto do Desarmamento. E não bastasse isso, tem 2 ações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, falando que o presidente da República invadiu competência do Poder Legislativo. Ele está interferindo no Poder Legislativo. Provavelmente, qual que vai ser a decisão do Supremo? O decreto, tá, é inconstitucional. Aí eu fico vendo um monte de gente comprando ação, né, de fábrica de arma brasileira, uma certa fábrica de arma brasileira. Cuidado! na hora que o Supremo e o Congresso decidirem, a ação vai cair, tá? Porque não tem como. Isso é uma questão constitucional bem simples aí de ser analisada, tá? Quer discutir? Discute no Congresso. É contra, é a favor? Congresso Nacional. Eu particularmente sou a favor da posse de arma de fogo para produtor rural. Porque eu já morei muito no interior, já vi que o produtor rural está lá no rincão, não dá tempo de chamar a polícia. Agora, eu sou contra o produtor rural ficar andando na cerca com um AR-15 nas costas, um machado também na outra, entendeu? Imagina aquela coisa, um machado de um lado, AR-15 do outro, umas pistolas, não dá, ué. Tá? Uma coisa é dentro da sua casa está sendo invadida. Pô, não vai dar tempo de você chamar a polícia. Deixa o cara lá ter a posse da arma de fogo. Agora, porte, do jeito que eles estão fazendo, hein? Mas enfim, né? Enfim. Beleza? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí, ó.